Oi, eu quero conversar um pouquinho contigo hoje sobre os 1000 problemas que estão surgindo nesse momento aí de isolamento social, né? E como que a gente pode pensar um pouco sobre isso, tá? A primeira coisa que eu queria te trazer aqui para pensar é se esses problemas que tu tá percebendo, que tu tá reclamando, que tu tá, né, vivendo aí, e são problemas realmente novos que só surgiram agora nesse momento de quarentena, ou eles são problemas que de alguma forma já faziam parte da tua vida antes e tu não tinha lidado com eles. Eu percebi isso, tá, em mim mesma, em algumas coisas que eu tava reclamando e também em algumas clientes e amigas que eu conversei nas últimas semanas. E eu separei aqui alguns problemas que foram citados assim que eu gostaria de falar, tá? Desânimo, desorganização, falta de tempo para fazer tudo, falta de tempo para mim, não tô vendo minhas amigas, minha família e tô bem perdida nesse momento. Alguma dessas reclamações aí fazem parte do teu repertório desse momento? Eu imagino que sim, tá? E eu quero te dizer que esse momento é muito especial e ele é delicado porque ele acaba funcionando como uma lupa. E ele amplia, ele aumenta as coisas que a gente já tinha na nossa vida, né? E aí eu quero trazer aqui algumas perguntinhas chaves, assim, que podem te ajudar nesse momento a pensar um pouco sobre cada um desses problemas que eu falei. E longe aqui, tá, de ser a dona da razão, a perfeita da história, que não tem nenhum desses problemas, que já resolveu tudo. Mas essas perguntas, elas servem como um guia para que tu possa, de alguma forma, encontrar um jeito de pensar diferente e de talvez lidar melhor com isso, ou de até mesmo resolver algum desses problemas, se eles estão fazendo parte do teu dia a dia, tá? A primeira coisa é o desânimo. E aí, assim, a pessoa tá falando, eu tô muito desanimada pra fazer as coisas que eu tenho pra fazer. Tá, mas o que é que te anima? Quais são as coisas que verdadeiramente te empolgam? E assim, se tu parar pra pensar nas coisas que tu tem pra fazer, dessas aí que tu tá dizendo que tu tá desanimada pra fazer elas, tu sabe por que tu tem que fazer elas? Qual é a razão de tu ter que fazer elas? Porque às vezes o desânimo ele não está relacionado com algo que a gente precisa de motivação, ou, né? E sim pela falta de propósito. Por que tu está fazendo isso? Está relacionado com o quê? Né? E assim, o que coisas realmente te animam? Tu tem noção disso? Porque às vezes a pessoa não tem noção de coisas que realmente deixam ela empolgada, animada, e aí ela quer encontrar ânimo em coisas que não vão trazer. Então tem que ter autoconhecimento nesse momento e tem que ter propósito para fazer as coisas. E aí eu também quero ressaltar aqui que podem ter questões de saúde, tá? Físicas, emocionais, psicológicas, que daí merecem uma atenção maior, tá? Talvez tu já tivesse tendo que lidar com algum grau de desânimo no teu dia a dia e tu já precisava ter procurado uma ajuda e tu não procurou, e agora nesse momento a coisa vai tomar uma proporção maior. Então presta atenção nisso, porque às vezes tu precisa de ajuda profissional e eu te aconselho a procurar o mais rápido possível, porque nesse momento, como eu falei, tudo funciona como uma lupa e as coisas podem ficar muito maiores. O segundo ponto é a desorganização. Daí eu quero te perguntar, tu era uma pessoa super organizada antes? Tu tinha um processo, um método, uma forma de se organizar que super funcionava? Porque assim, quem é organizado se reorganiza, né, diante de alguma mudança. Quem já tinha algum problema, não tinha esse hábito, acaba só se perdendo mais no momento desse de mudança. Então, às vezes a pessoa fala que ela não tá conseguindo se organizar agora, mas ela nunca foi muito boa em organização. E aí acaba que o momento só prejudica, só complica mais ainda a história. Então pensa aí se não é o teu caso, tá? Eu não tô tendo tempo de fazer tudo. Pode estar relacionado à organização de novo, mas aqui também pode ser senso de prioridade, tá? Pode não estar tendo clareza do que é realmente importante de ser feito, tá? E também pode aparecer aqui uma questãozinha de não conseguir dividir as coisas com as pessoas, de não confiar nas pessoas. Então a primeira coisa é, tu tem noção do que realmente é importante e prescindível de ser feito hoje, de ser feito essa semana? Ou tu tá querendo colocar São Paulo dentro de uma cidadezinha pequenininha do interior? Né? Então pensa sobre isso, porque às vezes a gente quer fazer muita coisa e não tem noção do que é prioridade, não tem noção de organização de tempo.
E a segunda coisa é que às vezes a gente tem pessoas com quem a gente pode contar, com quem a gente pode dividir, e a gente não faz isso. A gente quer dar conta sozinho do mundo todo. Então pensa aí se não é o teu caso, tá? Ah, não tô tendo tempo pra mim. E tu tinha antes? O que tu fazia com o tempo pra ti antes? E assim, o que tu fazia antes que tu considerava que era um tempo pra ti, ele não pode ser adaptado de alguma forma pra agora, para o que tu tem de realidade hoje? E isso pode ter relação, tá? Também o tempo pra ti com a organização, com a falta de prioridade, com os assuntos, com esses dois tópicos que eu falei antes. Mas pensa aí o que era o tempo pra ti que tu tinha antes, que agora tu não tem mais, e de que forma tu poderia adaptar ele. Porque às vezes tem uma forma, tá? E aí o distanciamento dos amigos e da família. Eu quero te perguntar, antes tu era bem próxima dessas pessoas? Com que frequência tu via elas? E quando tu via elas, o que tu fazia com elas? Porque às vezes a gente não estava fazendo coisas que realmente nos conectavam com essas pessoas. E às vezes a gente não estava vendo com uma frequência tão grande assim, mas parece que agora o negócio, meu Deus do céu, eu precisava muito ver as pessoas. Tá, mas qual era a frequência que vocês se falavam? Já se falavam só pelo WhatsApp mesmo? Então a coisa não mudou muito, né? Então pensa aí se são coisas que de repente já não tinham antes e tu acaba não percebendo. E a outra coisa que pode estar aparecendo nesse momento é eu tô me sentindo perdida. E aí a primeira coisa que eu tenho que te perguntar é perdida em relação a quê, né? Porque antes, assim, é bom de tu pensar, tu tinha um objetivo claro do que tu queria, que tu queria pra ti, pra tua vida profissional, pra tua vida pessoal, enfim. Tu sabia qual era o caminho que tu tinha que fazer até chegar lá onde tu queria, até atingir o teu objetivo, o teu sonho, enfim. Porque, assim, às vezes a gente não tem as coisas claras, a gente não tava com as coisas definidas, tu não tinha um rumo, e aí agora tu parece que tinha que ter. Né? Então, talvez tu já estivesse um pouco, num certo grau, de algum jeito, perdida, e agora é só um aumento, um reforço de uma sensação, de um sentimento que tu já tinha. E aí, assim, por que eu trouxe essas perguntas e por que eu trouxe esses problemas, tá? Porque a gente tem que tomar muito cuidado para que nesse momento a gente acabe não entrando numa posição de vítima. Ai, mas eu não vai dar nada certo agora, e isso tudo tá acontecendo por causa do coronavírus. E assim, claro que ninguém tinha como imaginar o que iria acontecer, ninguém tinha como imaginar esse tipo de rotina, esse tipo de momento de vida, né? Mas a gente, às vezes, tem coisas que a gente já tinha que ter resolvido, já tinha que estar lidando, mas que a gente, né, não quis trazer à tona, fazia questão de não se relacionar com isso, fazia questão de não olhar para esse problema, fazia questão de não olhar, de não resolver. E agora as coisas acabam saltando aos nossos olhos e de alguma forma a gente vai ter que lidar com o que tá aparecendo. Então, assim, pensa aí, tá? O que é que dá para fazer hoje? O que dá para fazer de agora em diante com o que a gente tem nas mãos? O que tu consegue mudar? O que tu consegue fazer nesse momento com o que tem? Essa é a grande questão, tá? E assim, se de alguma forma as perguntas, as coisas que eu tava falando aqui contigo, mexeram contigo, bateu, tu sentiu que são coisas que tu precisa resolver, mas que talvez tu não sabe nem bem como fazer, me chama aqui, tá? Que eu vou adorar te ajudar. Um beijo.